Bem, bom dia mais uma vez. Puxa, eu gostaria de, nessa manhã de domingo, neste último domingo do mês de abril, em que estamos refletindo a respeito de felicidade, eu gostaria de pedir para entrar na sua intimidade nesse momento e te fazer uma pergunta de irmão para irmão. Você é feliz? Você é feliz? É? Muito bem. E como é que você sabe? Como é que você sabe que é feliz? É porque você tem uma família que te ama? É porque você tem um bom emprego que te permite tirar o teu sustento? É porque você tem muitos amigos? Ou será porque você consegue realizar os projetos de vida que você almeja? É por alguma dessas coisas que você é feliz? Se for, eu tenho uma notícia um tanto desagradável para te dar. Você não é feliz. Apenas se sente feliz. Puxa vida, e não seria a mesma coisa? Será que é possível ser feliz sem se sentir feliz? Ou mesmo se sentir feliz sem ser feliz? Será possível isso? Claro que sim. Perfeitamente possível. Aliás, o mundo em que vivemos, ele é bastante tendencioso a confundir essas duas coisas. O sentir-se do ser verdadeiramente feliz. Hoje, se Deus permitir, nós estaremos refletindo a respeito de felicidade, da verdadeira felicidade. Não uma felicidade passageira, não uma felicidade medida por sensações, mas uma felicidade concreta, uma felicidade verdadeira, uma felicidade real. Estaremos refletindo hoje em Mateus 5, do 1 ao 12, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado. Essa palavra, ela aparece diversas vezes no trecho em que acabamos de ler. Diversas vezes. Mas o que realmente significa ser bem-aventurado? É interessante que saibamos o significado dessa palavra, para que possamos assim entender o que verdadeiramente é ser feliz, para que assim possamos alcançar essa tal felicidade. Um dos significados para bem-aventurado é feliz, um dos. Porém, feliz não no sentido superficial. Bem-aventurado significa ser feliz de uma forma bem mais profunda e concreta. Esse termo utilizado na Bíblia, ele quer dizer uma felicidade, um ser feliz, verdadeiramente completo, realizado. Alguém verdadeiramente realizada, bem-sucedida em tudo. Não apenas uma felicidade de sensação. O feliz citado na Bíblia é algo relacionado, tem uma profundidade muito maior do que a felicidade de sensações. Bem, felicidade. A felicidade, ela é algo que todos os seres humanos, todos nós temos em comum. Todos nós temos a felicidade em comum. Não significa que todos os seres humanos sejam felizes ou se sintam felizes, mas que todos desejam a felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Alguém aqui quer?
Ninguém. A felicidade é algo comum. Muitas pessoas simplesmente a desejam. Muitas pessoas simplesmente sonham com ela. Mas existem outras que não apenas a desejam, não apenas sonham com a felicidade, mas também buscam por ela. Buscam, brigam, correm atrás da felicidade. E é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente nesta busca que devemos ter cuidado. Cuidado para não buscar e nem mesmo alcançar a felicidade de uma forma errada. Pois felicidade não é igual CD que só tem um lado. Felicidade tem dois lados. Existe a felicidade baseada em sensações, uma felicidade mundana, uma felicidade nos moldes que o mundo coloca. E existe uma felicidade celeste, divina, nos moldes em que o nosso Deus e Pai coloca. Existem duas formas de felicidade. Sensações. A felicidade que o mundo coloca, a felicidade nos padrões que o mundo apresenta, ela apresenta algumas características que a torna fácil de ser percebida. Fácil de ser percebida. E não apenas isso, fácil também de ser alcançada. Porque basicamente ela é composta de sensações. A felicidade que o mundo coloca, a felicidade que o mundo apresenta para nós, é basicamente formada por sensações. Quer um exemplo? Ganhar um dinheirinho extra no trabalho nos faz nos sentir felizes? Vamos ser francos. Todo mundo calado, quer ganhar não? Bem, para quem está apaixonado, receber o telefonema de uma pessoa daquela pessoa especial, faz ou não se sentir feliz? Faz. Receber a recompensa por uma atitude digna, uma atitude por uma boa ação que você executou, um obrigado, faz ou não se sentir feliz? Faz. Basicamente formado de sensações. A felicidade que o mundo apresenta, ela é formada por sensações e não é difícil de ser atingida. Não é difícil. Por exemplo, existem muitas atitudes que quando executamos, nós fatalmente colheremos aquilo que desejamos. Tudo isso baseado em sensações. A felicidade que o mundo apresenta, o formato de felicidade que o mundo coloca, ela é fácil de ser percebida, fácil de ser alcançada e extremamente fácil de ir embora. O que rápido chega, rápido se vai. Existem algumas realidades que é seguro que consideremos. Nos mesmos exemplos que eu acabei de lhes colocar. Por exemplo, o dinheirinho extra do trabalho, lembra? Você pode perdê-lo na rua. Ou não? Pode. A pessoa na qual você está apaixonado, pode te deixar. Ou não? Aqueles a quem você fez a boa ação pode simplesmente ignorar ou nem lembrar de você. Ou pior, pode até mesmo ser ingrato, a ter atitudes extremamente ingratas para com você. E aí, nessa hora, para onde vai a felicidade?
como é possível se sentir feliz assim? Eu lembro bem, essa mensagem, ela é bem antiga. Ela não foi preparada essa semana. Ela foi preparada muitos anos atrás. Eu lembro bem do dia em que eu me pus a refletir a respeito dessas palavras que eu estou compartilhando com vocês. Eu estava retornando do trabalho, era aproximadamente às 9 da noite. Eu estava muito cansado física e emocionalmente. Tinha sido um dia muito difícil. E eu encontrei com meu cunhado no caminho. E ele me perguntou: como você está? Eu respondi assim: estou vivendo de esperança. Ao chegar em casa, eu me pus a refletir nas minhas palavras, porque eu achei muito pesado o que eu disse. Eu falei por impulso, verdadeiramente, mas por impulso. Eu me pus a refletir nessas palavras. Daí então, eu me fiz a pergunta que eu iniciei essa mensagem: eu sou feliz? Eu tenho tentado servir a Deus. Eu tenho tentado fazer a vontade de Deus, que eu entendo ser a vontade de Deus. Muitas vezes eu caio, levanto, continuo caminhando. Não sou perfeito, tenho muitos defeitos. Tenho tentado amar as pessoas, tenho tentado obedecer a Deus. Mas eu sou feliz assim? Isso tem me feito feliz? Daí então eu passei a refletir no que realmente deveria ser, o que verdadeiramente é a felicidade. E olhando para Mateus 5, eu acredito ter encontrado a resposta. Felicidade. Nós devemos ser realistas, que a vida é difícil. E é perfeitamente natural que nós enfrentemos essas coisas, pois afinal de contas nós somos inimigos do mundo. Se o mundo fosse gentil para conosco, isso era um péssimo sinal. Um péssimo sinal. Se a vida tem sido difícil para você, se você tem encontrado dificuldades para fazer a vontade de Deus, parabéns. Parabéns. Se você tem encontrado barreiras que impedem você de servir a Deus, parabéns. Parabéns. Se sinta orgulhoso com isso. Orgulhoso. Porque o mundo te odeia. Te odeia. Em João 15,19 Jesus disse: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Ser odiado pelo mundo significa receber do mundo uma série de coisas extremamente nocivas à sensação de felicidade. Extremamente nocivas. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o fato de serem cristãos confere a elas o direito de não sofrer esse mundo, o que é um grande engano. Muito pelo contrário, se nós somos verdadeiramente de Cristo, assim como Cristo padeceu nesse mundo, nós também padeceremos, porque a nossa recompensa não está aqui. Bem, uma coisa que nós, observando Mateus 5, quando buscamos a verdadeira felicidade, devemos entender, é que ela não está aqui. Não está aqui. Um grande erro que se comete, que o cristão comete, é acreditar que a felicidade dele está aqui. E não está. Não está. A nossa pátria é celestial. O nosso verdadeiro lar é nos céus. Nós estamos aqui como peregrinos. Você já observou que os verbos utilizados em Mateus
nas bem-aventuranças estão conjugados no futuro. Já observou isso? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é aqui. É no porvir. Não é nessa vida. Uma coisa que tem atrapalhado muito as pessoas de encontrar a verdadeira felicidade é o que eu certa vez apelidei de miopia espiritual. A miopia visual, física, é a incapacidade de ver objetos a longa distância. A pessoa com miopia, a miopia visual, ela sem as lentes corretivas, ela é incapaz de ver a longas distâncias. A miopia espiritual, a pessoa, o cristão, ele é incapaz de enxergar além desse mundo. É incapaz de enxergar além dessa vida. É incapaz de olhar para a Bíblia e não enxergar o que há dentro dela existe. A miopia espiritual. E um grande problema a respeito dessa miopia, diferente da miopia visual, é que a miopia espiritual ela não é facilmente percebida, nem por aquele que a tem e nem pelos outros. O cristão míope espiritualmente, ele não pede ajuda para enxergar uma placa. O cristão míope espiritualmente, ele não franze a testa para ler os cânticos do projetor. O cristão míope espiritualmente, ele consegue ler as passagens tranquilamente. O cristão míope espiritualmente, ele vai aos cultos, ele frequenta as reuniões, ele visita os irmãos, ele lê a Bíblia. Porém, o cristão míope espiritualmente, ele lê a Bíblia e enxerga apenas um livro. Ele não vê o céu. A miopia espiritual tem afetado grande parte da parcela humana na terra, e não apenas pessoas mundanas ou não crentes, mas tem afetado muitos cristãos. Infelizmente tem afetado muitos cristãos. Tem tornado muitos cristãos apáticos à verdadeira felicidade. Bem, algumas expressões, aliás, existem dois exemplos de felicidade que mostrados na Bíblia, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Uma delas é do jovem rico, em Mateus 19, do 16 ao 22, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico, pelas expressões utilizadas por ele na passagem, nós podemos supor que ele era feliz, se sentia feliz. Ele era dono de posses, consequentemente conforto material. Mas o foco principal não está aí. O foco principal está no verso 20.
em que ele diz: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele tinha a consciência tranquila. Eu fiz tudo, o que é que está me faltando? A consciência tranquila diante dos deveres para com Deus. Porém, esse jovem se sentia feliz demais. A felicidade neste mundo era tão grande que ele não poderia abrir mão dela para seguir a Jesus, que pregava uma felicidade neste mundo extremamente contraditória para o padrão que o mundo oferece. Um outro exemplo de felicidade que reflete exatamente o contrário é do apóstolo Paulo. Paulo foi extremamente perseguido, isso é inegável. Paulo foi extremamente perseguido. Saulo de Tarso, o antigo Paulo, um jovem nascido na cidade de Tarso, ele tinha bastante prestígio, foi ensinado pelos mais importantes rabis da sua época. Porém, Paulo enfrentou uma felicidade bem diferente da que Saulo enfrentava, ou que Saulo tinha acesso. Filipenses 1:21, ele diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em 1 Coríntios 15:19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Puxa, essas expressões, se observarmos humanamente, causa extrema tristeza. Puxa vida, se morrer é lucro, então a vida aqui é uma droga, não é? Morrer ser lucro. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, olha só, esta vida, em termos de conhecimento, aliás, em termos de contato físico que nós temos, é praticamente tudo para nós. Se essa vida, ou seja, se tudo que nós conseguimos enxergar, se tudo que conseguimos imaginar é nada, então está difícil a nossa vida nesse mundo, humanamente falando. Mas Paulo, ele encontrava felicidade justamente nestas condições. Difícil de entender, não é? Mas é real. E é esta felicidade que Deus tem para nós. Uma felicidade que não está presa a sensações, às circunstâncias, ao tempo. É uma felicidade muito maior. Muito maior. A felicidade que Deus tem para nós, que Deus oferece para nós, é uma felicidade muito maior do que sensações. Você acredita que a presença de Deus possa ser medida por uma mera sensação? Acredita? Não. A presença de Deus é muito maior do que uma mera sensação. Então, por que acreditar que a felicidade que Deus oferece também pode ser medida por sensações? Nós somos carnais ou espirituais? A felicidade que o mundo oferece, ela depende do mundo, ela está no mundo e ela é tão duradoura quanto o mundo é. A felicidade de Deus depende de Deus, está em Deus e é tão duradoura quanto Deus é. Sensações. A busca por sensações tem destruído vidas, tem destruído famílias, tem destruído salvações. Quantas pessoas buscam a felicidade nas drogas? Quantas pessoas buscam a felicidade, a sensação de felicidade em relacionamentos extraconjugais?
Quantas pessoas abandonam seus cônjuges para viver uma paixão com outras pessoas? Tudo isso em nome da tão sonhada felicidade. Existem pessoas que sonham com a felicidade, existem pessoas que correm atrás da felicidade, e dentre esses que correm atrás da felicidade verdadeira, existem aqueles que pagam altos preços por ela. Veja só, o mundo oferece uma felicidade com uma certa roupagem. O mundo apresenta uma felicidade num formato que, se formos observar de certa forma, chega a ser bonito. Chega a ser bonito. Quer um exemplo disso? Olha só, novelas. Alguém aqui lembra do Félix e do Nico? Aquele casal gay da novela Amor à Vida? Alguém lembra? Pois bem, a história deles chega a ser bonita. Você olha para aquela história e pensa, puxa vida, se fosse um homem ou uma mulher, era uma história linda. A mídia coloca essas coisas de uma forma tão bela que nós somos tentados a torcer por isso. Sabia? Quantas vezes nós vemos em novelas, em filmes, relacionamentos proibidos diante de Deus? Por exemplo, pessoas casadas que se relacionam, que os filmes, a mídia, coloca de uma forma tão bela que nós somos tentados a torcer pelo casal. Ou só acontece comigo? Nós somos tentados a isso. O mundo apresenta uma felicidade com uma roupagem tão bonita que nós somos tentados a concordar com ele. Agora, há pessoas, cristãos, que eu gostaria de citar nesse momento. Aliás, eu não posso deixar de citar, porque eu considero pessoas guerreiras. Guerreiras mesmo. Há pessoas que renunciam à felicidade carnal em prol de uma felicidade celestial. E que nem sempre nós nos lembramos delas nas nossas orações, nem sempre nos lembramos delas numa palavra amiga, e que eu vou dar uns exemplos agora. Existem pessoas que são gays, que lutam contra isso, que não aceitam isso, não aceitam, e que se abstêm deste prazer carnal em prol de uma felicidade duradoura, uma felicidade celestial. Eu conheço jovens assim, que lutam contra isso. Eu conheço também uma jovem que não faz parte dessa congregação, é uma amiga que eu tenho há muito tempo, em que ela tem um problema ela é ninfomaníaca. Ela é viciada em sexo. Viciada. Porém, ela encontrou os caminhos do Senhor e ela luta contra isso. Do mesmo jeito que um alcoólatra conta os dias que está sóbrio, um ninfomaníaco também pode contar os dias que não faz sexo. E ela luta contra isso para obedecer a Deus. Da mesma forma que existem os alcoólatras que contam os dias que estão sóbrios para fazer o que é certo. Muitas vezes ex-drogados que também contam os dias que estão sem utilizar drogas. Pessoas que renunciaram a um breve e momentâneo prazer em prol de algo maior. Tem gente que sonha com a felicidade, mas tem gente que luta por ela. Tem gente que luta.
todo dia por ela. Bem, se formos observar as bem-aventuranças, nós perceberemos uma grande insatisfação humana. E isso é importante que percebamos. Olhe só, se nós formos humildes, nós teremos o reino dos céus. Se nós servirmos a Deus com lágrimas nos olhos, ou seja, se nós choramos, nós seremos consolados. Se nós somos pacificadores, se nós somos misericordiosos, todas as recompensas relacionadas às bem-aventuranças apresentam uma certa perda humana. Se eu choro, é porque algo desagradável em minha vida está acontecendo. Se eu sou um pacificador, significa que existe um conflito. Correto? Se eu sou misericordioso, significa que alguém agiu errado e que eu preciso ter misericórdia. Se eu sou perseguido, significa que existe uma grande perseguição na minha vida. Todas as bem-aventuranças, elas vêm emparelhadas com uma situação desagradável ao ser humano. Porém, mesmo assim, Deus diz que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes. Para encerrar, meus irmãos, se você tem sido humilde nesse mundo, independente das circunstâncias, você é bem-aventurado, você é feliz, e teu é o reino dos céus. Se você tem servido a Deus, mesmo com lágrimas nos olhos, você é bem-aventurado, você é feliz, e pois você será consolado. Se você tem sido manso nesse mundo, mesmo que esse mundo não mereça a tua mansidão, você é bem-aventurado, você é feliz, pois você herdará a terra. Se você tem sentido fome e sede de justiça, você é bem-aventurado e feliz, pois será farto. Se tem sido misericordioso, você é bem-aventurado, você é feliz, pois alcançará a misericórdia. Se tem mantido limpo o teu coração, você é bem-aventurado, você é feliz, porque verá a Deus. Se tem sido pacificador, você é bem-aventurado e é feliz, pois será chamado filho de Deus. Se tem sido perseguido por causa da justiça, você é bem-aventurado, você é feliz, pois teu é o reino dos céus. Se você tem sido injuriado, se você tem sido perseguido, se as pessoas têm mentido e dito todo mal contra você, regozije-se e exulte, porque é grande o seu galardão nos céus. E eu gostaria de finalizar fazendo a mesma pergunta que eu iniciei. Você é feliz? Que o Senhor nos abençoe.